Retomamos? Vamos lá. Recapitulando. Na Epístola Universal de Pedro, Pedro está falando sobre a igreja conhecer, a igreja estudar, crescer na graça, no conhecimento. E um determinado ponto ele vai dizer assim, ó, que vocês têm a resposta a todos que perguntarem a vocês acerca da vossa esperança. Ou seja, acerca da vossa salvação, acerca da vossa esperança, Cristo, acerca de Cristo. Se a gente olhar isso aqui a grosso modo, se a gente perguntar para muitos irmãos, tá, gente? Para muitos irmãos, como é que vai ser a eternidade? Hã? Não sei. Olha, pelo que me falaram, nós vamos chegar lá, né? E vamos ficar santo. 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 E tem muitas coisas por além do que isso. Mas que você só vai descobrir estudando a palavra. Gente, pega isso aqui. Todo sacrifício tem um custo. Não adianta. Às vezes a gente gasta valores com tantas outras coisas, né? Mas quando a gente aponta para a palavra, fica difícil. A palavra, né? É tanto, né? Complicado, é tanto. Aí eu vejo a síndrome de Judas. Podia pegar esse óleo aí e vender por 300 moedas. E quando olha 300 moedas ali, é quase um ano de salário mínimo, quase um ano. Porque uma moeda, um denário, era o salário diário de um hebreu, de um judeu. Aí, para aquele perfume, para aquele óleo que é a mirra, vale 300 reais. Basicamente um ano de salário, 12 meses de salário. E Jesus vai vender por quanto? Só um mês de salário, 30 moedas só. Você viu que o perfume está valendo mais do que Jesus? Deixa eu só apertar isso aqui só, porque Deus quer que a gente fale. Só apertar isso aqui só. A pessoa que tem coragem de dar 400 reais no perfume não tem coragem de abençoar a obra de Deus, né? Não, eu sei que esse momento assim, eu sei que dói. Sei que vai lá no intro, né? A gente consegue gastar 2.000 reais no telefone, mas não consegue investir na obra de Deus. A gente não consegue investir na palavra. Por quê? Porque a gente colocou como primazia outras coisas. Colocamos as coisas de Deus de forma secundária. Então, para ser diácono, tá? Tem que ser cheio de sabedoria. E onde é que você vai adquirir sabedoria, gente? Na palavra, estudando a palavra. Vira, tira esse estojo aí da frente, por favor. Ah, obrigado. Foi conseguir. A alecrim não ficou muito legal aqui embaixo, não? Vamos tirar a foto agora. Tá? Deixa eu ver o aqui. Ó, a grosso modo, eu faço seminário teológico desde 14 anos de idade. Até hoje eu estudo. Até hoje. Porque o conhecimento ele é progressivo. O conhecimento ele é cada dia. Lembra na escola? Antes um átomo não se dividia. Átomo é uma partícula indivisível. Hoje se divide em 3 partes. Próton, nêutron e elétron. Se naquele tempo eu colocasse que o átomo é uma partícula indivisível, eu ganhava 10. Que não se divide. Se eu colocar hoje que átomo é uma partícula que não se divide, eu ganho 0. Olha como é que o conhecimento vai evoluindo. Assim é com a palavra de Deus. Eu tenho no meu seminário, em outro núcleo, pessoas que são formadas em bacharel, que estão fazendo o básico de teologia. Por quê? Que faz, pastor? Esse conteúdo que você está aplicando aqui no básico, eu não aprendi em 4 anos de bacharel. Então valorize cada momento, cada isso aqui, né, que muitas vezes não está aqui, são algo de mestrado, de doutorado, de bacharel, que você está absorvendo para a sua vida. Mas o conhecimento é sempre estudando, tá? Gente, isso aqui é um posicionamento meu dentro da palavra. Me chamaram para mim poder fazer um culto. Eu ia pregar nesse culto, uma festividade, pregar nesse culto.
e consagrar 19 pessoas para o ministério. 19 pessoas. Isso é um pensamento meu, tá, gente? Tá? Dentro de Atos 6, eu perguntei para o pastor, desses 19 aí, quantos estudam a Bíblia? O pastor falou assim, só 2. E pastor, eu até faço ato solene, mas eu só consagro os 2. Por quê? Não tem como levantar ninguém sem que a pessoa conheça a palavra, gente. Vai colocar um microfone na mão de uma pessoa que não estudou a palavra, com a base sólida na palavra, só vai falar um monte de besteira. A gente vê essas heresias hoje na internet por conta disso, né? Pessoas assim que no decorrer da caminhada foram levantadas, né? Sem estudar a palavra, né? Até porque muitas pessoas não foram levantadas num período que teologia era difícil, né? Teologia era um bicho de 7 cabeças. Hoje em dia não, hoje em dia é a escola teológica que vai até você. Então você só não estuda e não aprende se não quiser, tá bom? Porque eu quando eu fiz teologia de 14 anos, minha mãe nunca pagou uma aula para mim. Eu saía do meu dom, ia lá para a Barra, depois do posto Bibi, tinha a Igreja de Deus, a faculdade teológica era na escola Florips, que hoje tem a faculdade em cima da Igreja de Deus. Eu ia para ali, segunda e quarta, toda semana. Pegava meu material, não tinha mochila, não tinha pastinha a gente está pedindo outra já, né? Não tinha mochila, não tinha pasta, mas pegava material e botava dentro de saca. E fechava e ia. Ia a pé, segunda, e voltava a pé. Na quarta-feira, ia a pé, voltava a pé. Hoje você tem teologia do lado da sua casa. Né? E muitas vezes as pessoas não valorizam. Tá? Vamos lá. Vamos voltar lá para... Antes de voltar para Efésios 5, abre por favor em Provérbios 4. Provérbios 4. Eu preciso correr aqui, tem muita coisa, gente. Ô Jesus, me ajuda. Provérbios 4. Eu vou ler do 1. Quero ler do 1 a seguir? Ou eu quero focar no 7, 8 e 9. Mas vamos ler do 1 a seguir, Provérbios 4. Olha que preciosidade de Provérbios 4. Olha o que vai dizer. Ouvi, pois, a correção do pai, e estáis atentos para conhecerdes a prudência. Então, se tu é filho, o pai vai te corrigir. Não tem essa. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, terno e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retenha, guarda as minhas palavras, o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Está dizendo assim, olha, o provérbio de Salomão, já na sua experiência, já na sua maior, já no seu anos de vida bem avançado, ele está dizendo assim, olha, meu pai disse isso aqui para mim. Em poder guardar as palavras dele e guardar os mandamentos para que eu pudesse viver nos mandamentos. Aí olha os 5, olha os conselhos. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Deixa eu virar a página aqui. 6. Não desampares. Em alguma tradução está não despreza. Não abandona. Na sua está como? Não abandona. Não abandona. Na sua está como, pastor Gentil? Não desampares. Não desampares? Para a senhora, pastora. Vai, desampares? Desampares. Abandones. Opa! Abandones. Fala alto. Não Abandones. abandones. Ó, não abandones a sabedoria. Sabe que Deus está falando por meio de Davi para Salomão? Para a gente poder observar aqui? Não abandonar. Porque olha cada coisa que você começou e não terminou.
Quando a Bíblia diz assim, olha quando a Bíblia diz assim, ó, o valente só é mais valente até, aliás, o valente só é valente até o mais valente chegar e entra na sua casa, amarra o valente e rouba e toma, não é rouba, e toma tudo que o tem. Isso aqui no mundo espiritual é todas as coisas que os crentes idealizaram em fazer, projetaram em fazer com a família, com o ministério, o diabo foi lá e roubou e guardou com ele. A pessoa até começou, mas não conseguiu concluir. A pessoa até projetou, mas não conseguiu executar. Olha quantas coisas está retida por conta da falta de constância. Eu creio que hoje à noite a gente fala, Senhor Jesus, não. Eu quero aquilo que é meu. Glória. E esse valente vai ter que ser amarrado pelo Senhor. E que o Senhor possa entrar na casa desse valente e me dar tudo aquilo que é meu por direito. Glória. Pega isso aqui, gente. Tudo aquilo que é seu por direito, tudo aquilo que é da sua família. Você observou que existem muitas coisas que está retida no mundo espiritual, na região celeste, por falta de constância, de persistência. Gente, se Daniel não insiste na oração, oi? Se subiu pelo leão. Se ele não persiste em oração, a bênção dele ficaria o quê? Retida. Ele orou, gente, desde o primeiro dia, a Bíblia é claro. Desde o primeiro dia que você orou, são ouvidas as tuas palavras. Pronto. Mas o que fez Daniel receber não foi o primeiro dia que ele orou. Foi a constância na busca. Foi a persistência na busca. Foi a insistência. Jó 14:9. Assim como a água bate nas pedras e as desgastam, desgasta a pedra. Você já viu um Recife na praia? Ou até no rio, uma cachoeira, que a pedra toda comida, o meio vazado? É a água. Eu pergunto, você me responde, o que é mais sólido? A água ou a pedra? A pedra é mais sólida. Mas de tanta água bater, Jó 14:9, de tanta água insistir, a água acaba fazendo algo que a grosso modo é impossível. Ela atravessar a rocha. Mas só conseguiu por causa da insistência. Daniel só recebeu por causa da sua insistência. Aí Deus vê que a bênção já foi liberada, mas está retida. Deus manda um anjo para trazer aquilo que estava retida no mundo espiritual. Você já parou para pensar quantas coisas estão retidas para a sua família? No seu casamento? Tem um Senhor aqui, glória. No seu ministério? Eu quero crer, oh glória, que em 2023 será um ano de desprender o que está travado. Eu quero crer que em 2023 será um ano que correntes vão ser despedaçadas no mundo espiritual. Oh glória! Que portas vão ser abertas no mundo espiritual. Que as algemas vão cair, que os ferrolhos vão ser despedaçados. Eu profetizo uma virada na nossa vida. Oh glória! Mas isso não depende somente de mim. Não depende somente de você. Não é o pastor que vai fazer por você, não é a pastor que vai fazer por você. É você que não, eu preciso assistir. Senhor, libera. Senhor, destrava, oh glória. Porque, gente, tem coisa que vai acontecer a partir de um posicionamento. Deixa eu acabar de ler isso aqui rapidinho. Vamos lá. Não despreze ou não abandone a sabedoria, e ela te guardará. Ama e a te conservará. Olha o versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possui. Com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Gente, olha para mim aqui. O texto está dizendo que com tudo que você adquire, aliás, com tudo que você possui, você tem que investir para ter conhecimento. A gente sabe que você não investe, né? Nem a igreja quer que você investe tudo que você tem na obra. Mas os seus princípios práticos você tem que executar. Que é primícia, que é dízimo. A oferta já é contigo. A oferta já é contigo. Mas primícia e dízimo eu tenho que executar. Eu não estou dando tudo. A Bíblia diz, ó, com tudo que possuís, adquire conhecimento. Gente, é difícil com tudo que você possui, você abrir mão de 10% para devolver aquilo que é do Senhor. Vamos voltar para o texto aqui, vamos lá.
Termina aqui a leitura. Exalta, olha só, quando eu amo a sabedoria, quando eu me dedico a ela, vai dizer assim, ó, exalta, e ela te exaltará. Eu preguei ontem, essa mensagem de ontem eu fiquei mais ou menos 5 noites acordados estudando essa palavra, de madrugada. Aí você pode perguntar assim, pastor, mas por que o senhor estuda de madrugada? Porque, gente, eu já dou muita aula, dou palestra, conferência, prego, né? E viajo, vou e volto e tal, mas eu tenho que dar assistência para ela, né? Então, às vezes quando eu acabo de fazer isso tudo aqui, ela fala, vamos ver um filme com ela, a gente vai conversar, a gente vai rir, a gente vai comer pipoca, mas aí vai ter um momento que ela fala assim, poxa, amor, estou com sono, eu vou dormir, fala essa vida, eu vou estudar. Aí ela acorda e me vê estudando, vai no banheiro, vai atropelando as coisas, ela vai, me dá um beijo e vai, tá? Mas enfim, nós temos que dar atenção a ela, né? E quando a gente olha assim, a Bíblia diz assim, ó, eu amo os que me amam. Ó, eu acho que eu falo do que talvez você nunca ouviu, talvez, né? Não é prepotência nem arrogância. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quando você ouviu esse texto, o que falava você? É orar de madrugada. Sim ou não? Nada a ver com coração. Nada a ver. Se você ver o contexto, por isso que eu sempre ensino a vocês, quando você lê o texto, leia o contexto, né? Desde que seja ele remoto ou imediato. Aliás, seja ele imediato ou remoto. Aí ele está falando da sabedoria. Você também tem pessoas também? Não, já foi assistir já, né? Já, né? Mas Cláudio levantou a mão. Já ouviu, Cláudio? Que aqueles que buscam de madrugada, a fila é menor? Uhum. Já? Eu entendi assim como. Não é oração. Orar. Porque se fosse oração, se eu estou andando de madrugada, o Japão é dia. Faz sentido. Eu acho que Portugal o fuso horário de 4 horas, se não me engano. Em Lisboa, 4 horas, se não me engano, o fuso horário. Já em Inglaterra, se não me engano, é 2. Então não está falando de oração. Porque a oração não tem hora. A oração não tem dia. A oração é prática constante. Esse texto aqui está falando sobre sabedoria. É só a gente ler o contexto imediato ali. Está falando de sabedoria. E está falando também que Deus revela os seus segredos para aqueles que o buscam. Tudo no mesmo contexto ali. Você conta segredo para qualquer pessoa? Sim ou não? Não, isso é fato, não. Então, Deus tem muitos segredos aqui, revelações, que Ele não passa para todos, passa para alguns. Por isso que aí você fala assim, rapaz, ó, isso aqui agora, eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada, me acharão. É a sabedoria que está falando. Luizano, tem muita falando boa aquele banho. Está vendo essa questão, Livânia? Sério? É a sabedoria. Isso é bom. Olha como é que, hoje, já desmistificando mais uma coisa. É a sabedoria. Porque, gente, madrugada é hora de quê? De dormir, meu irmão. Mas quando você está ali, a sabedoria está vendo, rapaz, ela me ama. Ele me ama. Então, já que ele me ama, já que ela me ama, eu vou me revelar a ele, vou me revelar a ela. Por isso tem coisas que a gente lê, está sempre no texto. Aí fala assim, rapaz, estava sempre ali, ó, hoje, ó. Tá no texto. Eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me encontrarão. É a sabedoria. Porque quando você ama, olha o versículo 8. Exalta, e ela te exaltará. Gente, o que é exaltar? É colocar em cima. Colocar em destaque no primeiro lugar. Eu vou perguntar, você vai responder para você mesmo. A palavra de Deus, o reino de Deus, tem prioridade na sua vida? Só ouvi um amém. 2 amém. 3 amém. Amém. Pastor, dá um amém, pastor, amém. Vamos lá. Tá? Então, olha só, depois que eu exalto, depois que eu coloco ela em cima, que eu dou o lugar dela de honra, o lugar dela que é devido, aí ela vai me exaltar também. E abraçando a tu, ela vai te honrar. Quando você abraça a sabedoria, quando você abraça a palavra, você ama ela, você coloca ela no lugar de destaque, ela te honra. Gente, já aconteceu na sua vida de alguém falar assim, eu vou falar grosso modo, de alguém virar para você e falar assim, eu não sei porquê, mas Deus mandou te dar isso aqui. Já, né?
É isso aí, ela te honrando. Porque nesse contexto aqui aconteceu algo que você falou, poxa Deus, estou precisando. Poxa Deus, estou necessitado. Poxa Deus, estou... E Deus, fica tranquilo. Não devo nada para ninguém. Quer ver uma pessoa que não deve nada para ninguém? É Deus. Vou repetir. Quer ver alguém que não deve nada para ninguém? É Deus. Deixa eu fazer aqui, a gente volta para Efésios. Lembra quando os discípulos largaram barco, largaram família? Veja bem, o discípulo isso aqui. Não é o cara largou a mulher. Esposa, agora eu digo não. Estou falando que eles largaram a família, eles largaram o pai e mãe para se dedicar à obra de Deus. 100%. Dedicar à obra de Deus. Jesus disse assim, ó, não há ninguém que tenha largado, tenha deixado pai, mãe, filhos, filhas, terras, bens, posses. Não tem ninguém que tenha feito isso que eu não honre 100 vezes nessa vida e na outra vida muito mais. Ele falou para os seus discípulos ali. Porque, gente, um cara pescou um barco cheio de peixe, Lucas 5, e falou, peraí, vou largar tudo para seguir esse cara. Tu acha que Deus vai dever alguma coisa para esse cara? De hipótese alguma. Quando Eliseu abre mão das 12 juntas de boi para poder seguir Elias, ele está falando assim, ó, eu vou eliminar a probabilidade de eu pensar em recuar e voltar para trás. Porque o escolhido não tem escolha. O que Eliseu fez, Pedro tinha que fazer com o barco dele, só que Pedro não fez. O barquinho lá, ó, se não der certo o ministério, se o ministério não dá certo, eu tenho o barco. Gente, aquele que recua, a alma do Senhor não tem prazer nele. Me ajuda? Eu vou até fechar o olho. Me ajuda? Se você assistir aula em casa, pega seu marido, do seu esposo, a sua esposa, vira para ela e diga assim, ó, você está proibido de recuar. Mas diga aqui também, diga, você está proibido de recuar. Diga. Olha no olho de alguém aí, por favor, e diga, você está proibido de recuar. Está proibido de recuar. Está proibido de recuar, está proibido de recuar, está proibido de recuar, está proibido de recuar. Tá? Aí, vamos estar agora lá para Efésios. Vamos lá. Oh, Jesus. Efésios 5. Vou tirar a foto aqui. Acho que toda a honra e toda a glória, Senhor, para tudo sempre. Ó, aqui embaixo ficou meio estranho assim, gente, é por causa da posição, tá? Efésios 5, localizado? Deixa eu apagar aqui para enquanto isso. Amém? Quero ver se vocês estão ligados. Nós falamos de qual versículo? O pastor não está ligado, gente. Posso te falar outra coisa também rapidinho? Ela também te desmistificar isso também. Você já ouviu ou já leu esse texto? Que diz assim que aquele que ganha uma alma, sábio é? Alguém já leu esse versículo? A gente fala muito esse versículo, até que vou levantar a mão. A gente muito lê esse versículo Deixa eu pegar esse texto aqui, vamos lá. A gente lê muito esse texto aqui em missões, em culto de missões, né? Que quem ganha uma alma, sábio é. Deixa eu entrar aqui. Provérbios 11:30. Deixa aí Efésios aí aberto. Provérbios 11:30. Aí é bom que vocês vão para casa pensando, rapaz, eu achei que era oração, gente.
Provérbios 11:30. Pode até chegar aqui. Ó, 11:30 de Provérbios. O fruto do justo, acharam? Provérbios 11:30. Amém. Acharam? Amém. Diz assim, ó, Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma, sábio é. Ninguém nunca ouviu essa expressão, não? Não, gente. Já ouviu, pastor Gentil? Só que esse texto aqui não está falando do evangelismo de ganhar alma. Não está falando disso, não. Porque você nunca vai ver um judeu no Antigo Testamento evangelizando o outro. Essa prática é do Novo Testamento para frente. A partir do mistério de João Batista, de Jesus, você vai ver essa prática sendo feita. Mas no Antigo Testamento você não vê ninguém evangelizando o outro. Essa expressão aqui é que quando o mestre é sábio, ele atrai pessoas para ele. E nessa época aqui, a criança dos 5 aos 10 anos de idade, ela decorava toda a Torá. Ela decorava Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, de cabeça. Ela decorava. Quando chegava no templo, com 12 anos, os doutores da lei rodeavam a criança e faziam interrogava a criança. E a criança tinha que responder tudo na mente. Dentro de Gênesis até Deuteronômio. Decorava. Olha que tremendo. Aí, dos 10 até os 14 anos, ele vai estudar outros livros, que são os poéticos, históricos e proféticos. Com 14 anos, ele decide. Essa expressão que quem ganha uma alma sábio é trazer pessoas para aprender com ele. Aí a criança tem até a escolha. Você quer aprender com o sábio ou você quer seguir a função do seu pai? Se a criança tivesse inclinação para a palavra, eu quero seguir o sábio. Aí eu aprendi aos pés do sábio. Por isso que Paulo vai dizer, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Por isso. Porque o sábio atrai pessoas para si. Efésios 5, versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então a palavra, ela lava. A palavra, ela limpa. A palavra, ela purifica. Oh, glória. Jesus vai dizer para Pedro assim, em João 13. Pedro vai dizer, não, Senhor, me lava o meu corpo todo. Não, Pedro, não vou lavar o teu corpo todo não, porque vós estáis limpos pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Gente, quem ama seu próprio corpo, não judia do seu corpo. Então, essa é a condicional, outra condicional do marido amar a mulher. Quem ama a mulher, que ele deva amar a mulher como ele ama o seu próprio corpo. A pergunta é, você fere o seu corpo? Então você não pode ferir a mulher. Você machuca seu corpo? Estou sendo até redundante. Você não pode machucar a mulher. 29. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e de seus ossos. Alguma tradução está completa assim ou só pela metade? Mas vocês? Só pela metade. Até o corpo. Só até o corpo? E do seu, pastor Gentil? Eu botei embaixo, professor, eu tinha explicado. Já tinha, né? Isso aí. Porque o texto ele é completo, tá? Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e de seus ossos. Porque o tradutor aqui achou que isso aqui era uma redundância. Porém, não é. Porque aqui no original está falando de pele e de ossos. A pele fica por fora ou por dentro? Por fora. Está falando de corpo. A igreja é o corpo, o Cristo é a cabeça. Se a pele fica por fora, osso fica por fora ou por dentro? Por dentro. Então a igreja tem que se portar, o crente, o cristão,
o evangelho tem que se portar como crente, fora, pele, osso, dentro. Porque ser osso aqui é muito fácil. Ser osso aqui é gostoso demais. Terça-feira, maravilha. Domingo, melhor ainda, sou osso. Agora, vive uma vida de pele? Ou testemunho? Se não vive, é hora de viver. Ó glória. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que aonde você passar, as pessoas vão ver a diferença. Glória. Que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da sentença e do juízo, possa incomodar. Que falte o teu sono, de tanto que o Espírito Santo de Deus te incomode, para que ele possa trazer você para o centro da vontade dele. Ó glória. Aí o 31, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão, futurístico, serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua, não é dos outros não, é a sua. É o seu marido, não é dos outros não, é o seu. Ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Vamos lá, rapidinho aqui, ó. Família. Lembrando que família é um projeto de Deus que foi instituído lá no Éden, o matrimônio, o casamento, lá no Éden, tá? Abre primeiro, por favor, em Cantares. Pastor, não tenho marido, mas você vai aprender para quando você tiver não se portar assim. Pastor, não tenho esposa, você vai aprender para quando você tiver você não se portar assim. Abre em Cantares 5. Gente, eu vou falar só uns 1, 2, 3. Falando uns 6 versículos aqui só, para depois voltar a apostila, tá? Mas eu preciso falar sobre isso aqui. Foi o caminho que Deus nos deu algumas aulas atrás e a gente não conseguiu entrar ainda. E a igreja precisa tratar desses assuntos. São alguns assuntos que eu qualifico como pertinente a ser tratado na igreja: primícia, dízimo, casamento, salvação, escatologia, né? Reino, ministério. Porque tem muitas pessoas deixando a desejar no ministério. Tá? O ministério é uma coisa tão santa, tão pura, que quem não domina a sua casa não pode servir o ministério. É Bíblia. Quem não tem os seus filhos em sujeição não pode exercer o ministério. Cantares 5, versículo 15 e 16, que diz assim: as suas pernas como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro puro, o seu aspecto como Líbano, excelente como cedro. Acharam aí, gente? Amém. Amém? O seu falar é muitíssimo. Sublinha essa palavra aí. O seu falar
é muitíssimo suave. Vou colocar aqui, ó, saber falar. Você redundante, não, vou parar por aqui. Não se comunicar, saber falar, por falta de compreensão. Ó, sublinha aí, o seu falar é muitíssimo suave. Aí eu botei ali, ó, saber falar. Aí eu botei a vírgula. O casamento não pode ter a falta do diálogo, da comunicação. Tá? Isso aqui eu vou rasgar um pouquinho aqui. Jamais você pode brigar. Não tem nem que brigar. Mas se for brigar, não pode brigar na frente dos filhos. Olha o que eu estou falando. Não pode brigar. Mas se caso acontecer de, não, no quarto vocês conversam. Eu vou ter que brigar, mas no quarto vocês conversam. Porque você é pai, você é mãe, você é um espelho para os seus filhos. Eu vejo muitos jovens hoje, tá? Falando, eu fui criado assim. Papai fazia assim com mamãe, assim, então eu que fui criado assim, eu nasci assim, eu vou ser assim. Não, você vai ser como a Bíblia te instrui para ser. Pronto. Ah, mas eu quero ser assim. Ok, então viva assim. Mas o inferno te espera. É direto. Tá? Por quê? Porque se o cara grita com a mulher, o filho quando crescer vai gritar com a esposa também. Se a mulher grita com o marido, quando a menina crescer, a menina vai gritar com o marido também. Então isso aqui é muito importante, ó, diálogo e saber falar. Isso é muito importante. Tá? Detalhe, tem coisas que surgem por falta de vigilância. Às vezes ela me chama a minha atenção, eu chamo a atenção dela, mas nunca na frente dos outros. Chega em casa, a gente, ó, ali assim, você assinou, tal. A gente resolve ali. Porque, gente, a gente é falho, a gente quer melhorar a cada dia. E eu sempre falo, gente, eu vou voltar até lá em Atos 6. Eu tive um pastor que ele, para consagrar alguém ao ministério, meu Deus falava com ele, e depois ele fazia um crivo, pastor. Depois ele fazia um crivo, igreja, alunos. Ele ia na mulher e perguntava: como é que é papai? Como é que é mamãe? Se fosse consagrar a esposa. Como é que é mãe? Como é que é papai? Aí ia para os filhos e perguntava, em particular, assim, perto, longe deles, e perguntava. Aí depois ia nos comércios, nos bairros, para perguntar a conduta do rapaz. Porque, gente, para ser levantado, tem que ter boa reputação. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Cheio, né, pela metade. E tem que estudar a palavra. Voltamos por aqui. O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente, gente, ó, pega essa expressão aqui. Ele não é só uma parte. Ele é totalmente. Gente, quem aqui tem defeito, levanta a mão. Eu tenho defeitos, tenho. Só que, quando você mostra as suas qualidades, o seu defeito é apenas um detalhe. Porque as suas qualidades sobrepõem os seus defeitos. O ruim é quando os defeitos sobrepõem a qualidade. Isso que é ruim. Aí não tem casamento que resiste. Tá? Lembrando, não existe ninguém perfeito. Mas a gente luta para ser cada dia melhor. A minha oração, todo dia à noite é: Senhor, o ontem eu não posso mudar. Essa virada de dia, de hoje para amanhã, está chegando. Hoje me pertence.
o amanhã não. Ontem eu não mudo, mas amanhã não. Então me ensina a ser uma pessoa diferente hoje, para mim ser melhor amanhã. Porque você tem que evoluir a cada dia. Se cobre, eu me cobro. Até que eu me cobro muito. Não é que eu tenho complexo, eu não sou complexado, mas eu me cobro. Porque eu sei onde eu posso melhorar, eu sei onde eu posso evoluir, então eu me cobro todos os dias. Então, se cobre todos os dias. Seja uma pessoa melhor a cada dia. A pergunta que não quer calar, a pergunta que é jogar no ar. Hoje, você é melhor do que ontem? Coloquei uma pergunta aqui, ó. Não vou colocar no quadro, só uma pergunta aqui em aberto. Essa pergunta é: vocês sabem ouvir? Olha Tiago 1. Tiago 1. Tiago 1, 19. Esse aqui é uma grande problemática. Porque tem gente que só quer falar e não sabe ouvir. E deixa eu pontuar só isso aqui já. Deixa eu fixar o prego, já que eu encostei o prego. Deixa eu fixar com o martelo o prego. Não existe honra em errar. Não existe honra em pecar. Não existe honra em fracassar. Mas existe honra quando você reconhece: não, eu errei, eu fracassei, eu pequei. Então, vou me levantar, porque você não pertence ao lugar da queda. O lugar da sua queda não é a sua moradia. Então, você precisa levantar, se posicionar e dizer: não volto lá nunca mais. Porque, gente, se você viveu o seu passado, cara, de lá me tirou. E igual quando uma pessoa me pergunta assim, ó. Tô falando para jovem, tá? Agora, para jovem. Tá? Mas aqui fica também para nós aqui também. Uma pergunta, pastor. Vou para jovem aqui assim, ó. Vale a pena eu voltar para minha namorada? Ela chamou para conversar, falou que quer reatar, que a gente volte. Eu pergunto pro rapaz. Quando é a moça, eu até levo ela, porque ela sempre participa comigo. Quando é mulher, quando é homem, eu falo. Eu pergunto: vale a pena? Porque você viveu lá atrás com a pessoa. Se for para jovem aqui, mas que pode ser abrange para inúmeras coisas. Tá? Você vê lá atrás com a pessoa, sabe do erro da pessoa, né? Vale a pena? Se for para jovem rasgado, se você chegar na casa do seu namorado sábado, agora para mulher, sábado, chega na casa do seu namorado sábado, 1h da tarde, o moleque está dormindo, casa não, aqui é luta. Não vai não. Chegou 1h da tarde: ô minha sogra, oi, cadê fulano? Tá dormindo. Se você casar, você vai trabalhar e vai ficar dormindo. Se você vai dizer assim, 6 e pouco da manhã, 7 horas, saindo para trabalhar: amor, te dá um beijo, porque eu estou indo trabalhar. E vai dizer para você: ó, me acorda não, porque eu quero dormir. Poxa, gente. Mas é verdade. Se você chegou na casa da sua sogra, o cara tá gritando com a mãe, o cara está gritando com o pai. Ele está gritando com alguém que colocou ele no mundo e que sustentou ele até então. Que trocou a fralda dele, que deu uma madeira para ele, que pegou noite em claro, que levou no hospital, que está falando com a mãe que fez por ele, com o pai, mas não com você. Isso aqui já é uma balança, você vê que você está se relacionando. Aí a pergunta que não quer calar é: você hoje é melhor do que ontem? Vale a pena? Você já venceu isso no passado. Vai viver agora o presente que você venceu lá no passado. Eles que gostavam de forró. Alguém que gostava de forró? Eu gostava. Gosta? Gostava? Gostava. Tá de forró? Ia pro baile tudo? Não. Ia não? Mas botava em casa um rasta-pé e um arrastava-pé. Alguém gostava de pagode? Aham, também. Sim. Funk? Até de funk, aham. Funk também? Não, o funk em si, né? O funk de hoje tá Os muito funk antigamente, depois de hoje, sangue de Cristo. A gente fala assim, mas a grosso modo, né? Enfim. Mas, cara,
Deixa eu usar uma expressão aqui, para que você não possa se ofender. Alguém que tinha visto de cigarro? Não? A gente continua no próximo vídeo.